A paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Eu estou com saúde, com vida, e é motivo para nos alegrarmos, para glorificar o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Estou chegando mais uma vez aqui nessa tarde, direcionado sim pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, porque de mim mesmo eu não tenho nada. Então tem que ser dele e por ele e para ele todas as coisas. Seja bem-vindo você que está chegando agora e não me conhece. Eu me chamo Franciele e vocês estão chegando agora, sejam todos bem-vindos, mas pode me chamar de Fran. Meus irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês. O tema desse vídeo é o cuidado de Deus. Às vezes, você pensa que você está só, que você não tem ninguém por você, que todos te abandonaram. Mas hoje, esse vídeo é um acalento de Deus para o seu coração, para a sua vida. Porque, meus irmãos, hoje eu quero estar falando no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Da palavra do Senhor, que vai dizer que Herodes, ele achou graça em agradar o povo. Então, ele começou a matar, ele começou a querer matar, meus irmãos, os discípulos de Jesus. Ele começou, então, como o povo se agradou, que ele matou a Tiago, irmão de João, a espada. Então, ele viu que o povo se agradou daquela atitude, porque é assim, meus irmãos, as pessoas ímpias, elas sempre terão alegria em seus corações de verem outras pessoas fazendo impiedades. Então, a palavra do Senhor nos diz que Herodes mandou prender então a Pedro, e a preocupação dele era grande. Era grande a preocupação de Herodes para guardar Pedro. A palavra do Senhor nos diz que ele colocou 4 guarnição de soldados para guardar a Pedro. E Pedro, meus irmãos, Pedro, ele deixa para nós aqui nesse capítulo uma lição muito grande de fé e de confiança em Deus. Porque aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Porque Pedro, a palavra do Senhor nos diz que os soldados guardavam ele 4 guarnição para guardar uma única pessoa. E a palavra nos diz que Pedro dormia. E você aí, às vezes, tá perdendo o sono por causa de um boleto, por causa de, às vezes, uma enfermidade, às vezes de um sonho ou uma promessa que Deus ele fez para você e no seu tempo você acha que no seu ponto de vista Deus ele tá demorando, ele não vai fazer, você tá perdendo o sono. E Pedro ele sabia que para ele era a morte. Mas a palavra do Senhor nos diz, o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Porque para nós, meus irmãos, viver é Cristo e morrer é lucro. Se você é uma pessoa que você tem certeza da tua salvação, você pode deitar e dormir. Porque Deus ele diz para você nessa tarde: não andeis ansioso com coisas alguma. Deus ele não quer te ver ansioso. E este, meus irmãos, é a geração de pessoas mais ansiosas que já existiu na face da terra. Porque as pessoas, elas querem coisas para ontem. E Deus ele não trabalha assim. E Deus ele vai trabalhando e moldando o caráter das pessoas para aprenderem a ter paciência.
Porque a ansiedade, meus irmãos, está colocando muitas pessoas enfermas. E Deus, Ele manda te dizer nessa tarde, não andeis ansioso. Deus, Ele não trabalha para as pessoas ansiosas. Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Eu sei que às vezes você fica questionando a Deus, mas Senhor, está demorando. E quando tudo isso vai passar, Deus, Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Então, nessa tarde, meus irmãos, eu quero convidar você a confiar e descansar. Deleita-te no Senhor. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Deus enviou um anjo na prisão e disse: acorda, Pedro. E Deus, meus irmãos, através desse vídeo, Ele está dizendo para você: acorda. Acorda dessa cegueira espiritual, de ficar, sabe, tão cega nas coisas deste mundo que não consegue viver o sobrenatural de Deus, que não consegue buscar em Deus, que não consegue descansar em Deus, que não consegue orar mais, que não consegue ler a palavra, que não consegue confiar mais em Deus. O anjo disse a Pedro: acorda. Coloca sandálias nos teus pés, a sua capa, e vamos. Pedro, meus irmãos, Pedro, ele estava tão preocupado, que ele pensou que ele estava sonhando. Porque é assim, meus irmãos. É dessa maneira, eu estou sentindo Deus aqui, aleluia. Às vezes, quando você descansa, às vezes não, sempre. Quando você descansa em Deus, quando o anjo do Senhor chegar para te arrancar dessas cadeias, te tirar dessa prisão, não sei qual é a prisão que você se encontra presa, se essa prisão é dentro de você, às vezes é um relacionamento, é dívida, é uma solução à enfermidade, que você está preso dentro disso tudo. Quando o anjo do Senhor, ele chega, Deus envia socorro. Se você está descansado no Senhor, você vai ser como Pedro. Pedro pensou que estava tendo uma visão. Então a palavra do Senhor nos diz que ele passou a primeira, a segunda porta. Então ele chegou no portão de ferro, que saía para o lado de fora. Da cidade, das cadeias, de tudo. Então o anjo se foi. E Pedro percebeu que Deus havia visitado ele. Aleluia. Oh, meus irmãos, como é bom receber a visita de Deus em nossas vidas. Mas para nós receber essa visita de Deus, nós temos que buscar. Mateus 6,6 fala: entre no teu quarto e fecha a tua porta. Deus quer ter intimidade contigo, meus irmãos. Não adianta ser conhecido na terra e não ter o teu nome escrito no céu. Não, Deus, ele não te conhecer. Assim como aquelas 10 virgens. Quando as prudentes entraram, elas tinham reserva. E elas bateram. Então, o noivo disse: eu não vos conheço. E todas eram virgens, estavam esperando. Estava esperando o noivo. Tenha reserva. Tenha intimidade com o Espírito Santo, com Deus. Busque na palavra. Esse é o manual do cristão. A palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que Pedro chegou na casa de Marcos.
E o povo orava. E uma tal de Rode, que foi à porta e ouviu Pedro batendo e chamando. E ela não acreditou e contou aquelas outras pessoas que Pedro estava ali. E aquelas pessoas também não acreditaram. Mas sabe o que aquelas pessoas elas estavam fazendo reunidas? Elas não estavam fofocando, não. Elas não estavam condenando Pedro. Ah, porque ele está preso, porque ele merece. Ah, ele vai morrer. Ele merece. Não, eles não estavam julgando. Porque nós, meus irmãos, que somos a noiva, o povo eleito, nós temos que ter unidade, senão Deus não trabalha. A palavra do Senhor nos diz que Pedro, que aquele povo, ele estava reunido orando. Porque a oração, meus irmãos, é que move a mão de Deus. É a chave, é a oração. Eu te convido hoje, meus irmãos, se você não orava, volte a orar. Não tem força, vai sem vontade mesmo, sem força, vai buscando a misericórdia do Senhor. Vai pedindo a misericórdia a Deus. Tenha misericórdia de mim, Senhor, da minha alma. Começa a buscar, meus irmãos, intimidade com Deus. Começa a clamar. Persevera, 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 insista um pouco mais. Faça como Jacó, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me dá a minha bênção, não falar comigo. Então, meus irmãos, eu te convido a insistir em oração. Perceba, meus irmãos, que Deus, enquanto o povo orava, o povo estava reunido ali, ó. E Pedro, a sentença de Pedro já estava decretada, que era a morte. Já era a morte para Pedro. E Deus, enquanto o povo orava em unidade, porque esse é o povo que Deus vai buscar. Povo unido, são muitos membros que se tornam um corpo, a noiva de Cristo. Então, meus irmãos, o anjo foi e libertou a Pedro. Aleluia, Jesus. Então, hoje eu quero dizer para você, o médico pode ter decretado a sentença, o juiz pode ter assinado, as pessoas podem ter, te condenado, mas enquanto tiver alguém orando por você, Deus, ele envia anjo lá, ó. Ele vai lá e quebra as correntes, cadeia, ferrolho, as prisões, joga tudo por terra. Porque esse, meus irmãos, é o poder da oração. Aleluia, Jesus. Jesus é bom, meus irmãos. Vale a pena ser fiel. Vale a pena, meus irmãos, carregar essa presença. A palavra do Senhor nos diz: não entristeçais o Espírito Santo. Meus irmãos, o gozo de sentir a presença do Espírito Santo, nada aqui nessa terra vai te dar tanto gozo e prazer quanto ele. Então eu te digo, não entristeçais o Espírito Santo. Busca, meus irmãos, em santidade, leitura da palavra, vigia com quem você anda, fala, as suas atitudes, busca em Deus. Se você não consegue, busca, insista um pouco mais. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Herodes ficou triste porque não sabia o que havia acontecido com o seu prisioneiro, porque para ele era certo que Pedro ia morrer, porque ele só dava ordem. Mas ele esquece que os pequenininhos de Deus, ninguém não toca, não. Só toca se for permissão de Deus. Só toca se for permissão de Deus. Então, eu quero dizer para você, não se preocupa, não. Descansa seu coração. A última palavra vem de Deus. Vem de Deus a última palavra. Perceba, meus irmãos, que então a palavra do Senhor diz que Herodes, ele se vestiu
Ele se vestiu com as suas roupas de rei e sentou. Então a palavra de Deus diz que ele fez um pronunciado. E o povo ficou alvoroçado. E o povo diz: não, isso aí não é voz de homem, não. Isso é voz de Deus. Então, meus irmãos, a soberba, sabe? A arrogância, a prepotência encheu o coração dele. Fez igual Lúcifer no céu. Ele era um querubim da guarda ungido. E ele deixou, meus irmãos, o orgulho chegar no coração dele. Ele disse que ele queria ser semelhante a Deus e sentaria acima dele, porque quem se parece com Deus sou eu e você. Nós somos os únicos seres que Deus fez, imagem e semelhança dele. Então para de reclamar, de murmurar, de querer mexer da maneira que Deus te fez, porque ele pensou em cada detalhe. Por isso que Lúcifer foi lançado à profundeza do abismo, por causa do orgulho. E a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, nos diz que naquele momento em que Herodes, seu coração, sabe, ele não deu a glória para Deus, ele encheu de glória para ele. Então a palavra do Senhor nos diz que Deus enviou um anjo e o feriu. E os bichos, os vermes, comeu ele. Tá vendo, meus irmãos? Como Deus, ele quebra cativeiro, como a roda gira. Pedro estava com a sentença decretada de morte. Mas Deus enviou o anjo e deu vida. E Herodes, que para ele teria muita vida, Deus enviou o anjo e abateu. Hoje eu queria dizer para você, só basta uma palavra. Se Deus decretar na sua vida uma palavra hoje, aleluia, Jesus, nessa tarde, ele muda a sua história. Então, meus irmãos, não se desespere, não ande ansioso, deleita-te no Senhor, confia, descansa. Porque Deus, meus irmãos, os anjos, eles trabalham para Deus. E Deus, ele dá a ordem, ele muda a sua história hoje mesmo. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês aqui nessa tarde. E que Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente. Porque, meus irmãos, Deus, ele só trabalha para aqueles que nele confiam. Então, hoje eu te convido a descansar e esperar. E nunca se esqueça que para você viver as promessas de Deus, os livramentos, cura, libertação, você tem que andar na palavra, obedecer a palavra. O manual do cristão é obediência, porque a palavra só nos diz: aquele que me ama guarda a minha palavra. Só é filho aquele que obedece à palavra de Deus. Quer viver, a palavra do Senhor nos diz no livro de Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Você quer saber as coisas grandes que nós nunca imaginamos e que só Deus sabe? Comece a obedecer a palavra. Obedecer, lutar para viver no centro da vontade de Deus. Que essa enfermidade sai, que esse desemprego vá embora. Que tudo, meus irmãos, de ruim que está sobre a sua vida cai por terra hoje, em nome de Jesus, através da obediência. Meus irmãos, fiquem com Deus, a paz do Senhor, que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Até o próximo vídeo, se for da vontade de Deus.